Bom dia, senhora Enilce Ribeiro de Carvalho Moisés. Correto. Senhora Enilce, eu falei com a senhora aqui agora há pouco, tá bom? Qualquer momento que a senhora quiser, é só a senhora me avisar que a gente para a gravação, ok? Ok. E o depoimento da senhora. Senhora Enilce, a senhora é mãe da Anique Ribeiro. Sim, E a senhora conhecia o Lucas Gabriel de Aguiar Mendes? eu o conheci, mas ele me deu um nome falso. Uhum. Senhora se considera amiga íntima ou inimiga do Lucas? Eu não considero nada dele. Ok. Tem alguma razão para a senhora hoje faltar com a verdade aqui, não contar o que sabe? Tem alguma razão? Nenhuma razão, eu já perdi a minha vida. Ok. Mesmo a senhora sendo a mãe da Nick, eu vou compromissar a senhora de dizer a verdade sob pena de cometer um crime. O Sim, promotor de justiça, que é o doutor Caio, vai começar perguntando para a senhora. Na sequência, o defensor público, que é o doutor Conrado. E, ao final, eu e os jurados. Se tivermos algumas outras perguntas complementares para a senhora, a gente também as faz. Tá bom? bom, Doutor Caio, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Nilce, bom dia. bom dia. Nilce, primeiramente, eu gostaria de expressar meus sentimentos, meus pêsames pela perda da senhora. Eu sei que esse é um momento muito difícil, então, como já foi dito aqui, a gente pode fazer a sua oitiva no ritmo que a senhora conseguir e na medida que a senhora conseguir, tá ok? Ok. Nilce, inicialmente, eu gostaria que a senhora contasse para a gente, esclarecesse como que era a sua relação com a Nick. A minha Nick era minha alma gêmea, a princesa da família. Ela era a luz da nossa vida. A gente a criou dentro de uma redoma de vidro. O maior amor, eu, o pai dela e a irmã dela. A Nick era uma pessoa da paz. Ela tinha uma aura de anjo e sem maldade. Eu, eu nunca queria que ela viesse estudar em BH. Ela ia embora com a irmã para a Argentina. Só que ela ganhou a bolsa de odonto. Aí eu não conseguia. Ela falou, mãezinha, eu quero ficar perto de você. E o meu sonho é fazer odonto. Aí eu não tive, nem o pai dela, nem a irmã teve como segurá-la. Porque ela era uma menina muito estudiosa, ela tinha sonhos. Eu prendi ela na minha cidade 3 anos. 3 anos. Ficou comigo. Eu queria que ela fizesse algo. A irmã ali foi protegida, longe, sim, mas. E esses 3 anos depois, com a bolsa, ela falou, mãezinha, deixa eu ir, eu preciso realizar o meu sonho. Eu ganhei a bolsa. E para a nossa família, toda mãe, todo pai quer que os filhos estudem, eu sei. Mas eu vi o tanto que ela era vulnerável. Para te dizer a verdade, eu não sei se eu posso falar aqui. Se eu não puder, vocês me cortam. Para vocês conhecerem quem era minha Nick, aos 13 anos ela foi estuprada por uma pessoa da minha própria família, mesmo nós com todo cuidado com ela. Ela tinha 13 anos, ela tinha 1,20 m, uma pessoa de 19 anos, pesava 80 quilos, a estuprou. Depois, minutos depois, enquanto eu estava trabalhando, a minha filha estava na escola, essa pessoa chegou com uma arma na cabeça dela e falou que se ela falasse alguma coisa, mataria. Ela escondeu isso de mim 4 anos. Depois desses 4 anos, uma vez da Argentina, ela contou para ela, porque aí ela tinha feito 17 anos. Mas aí a irmã me contou, eu pus ela dentro do carro e falei, vamos na polícia, está errado. Nós fomos. Estava fazendo BO, ela olhou para mim e falou assim, mãezinha, a
nossa família vai ficar destruída e ele pode matar a senhora. Eu falei assim, não, filha, ninguém vai matar, tem que fazer, tem que ser feito, porque vai fazer com outras pessoas. Aí ela falou assim, é sua irmã, mãe. E eu falei assim, não, filho. E depois de um certo tempo, a pessoa chegou e pediu perdão para ela, ela perdoou. Eu peço perdão a Deus que eu não consegui perdoar, mas ela perdoou. Para você ver o que era uma pessoa assim, tão sem maldade. Nilce, com qual idade a Nick veio aqui para Belo Horizonte? Ela veio aos 19, né? 18, 19, porque o primeiro ano começou. Ela começou em março, primeiro ano de odonto. Uhum. E aos 19, ela morava em outro local, sabe? A gente foi muito feliz nesse local, que eu vinha todo mês, ou eu levava ela todo para lá, que a gente tinha facilidade da prefeitura emprestar o carro, tudo mais. E quando era férias, eu não deixava ela aqui. E também ela sempre falava, em ver o furacão da mãezinha, tanto medo que eu tinha de alguém fazer maldade para ela. Porque ela era uma princesa. Ela tinha 2 anos que ela estava fazendo transição dos 19 aos 21. 2 anos ela estava fazendo essa transição com hormônios. E quando ela foi fazer a transição, ela falou assim para mim, pai dela, que nome vocês me dariam, porque eu sou uma menina. Aí eu falei assim, filha, você sempre foi. Aí ela falou assim, mas eu quero, mãezinha, só me deu o nome, vocês me deram o nome de batismo. Aí eu falei assim, vai ser difícil para mim falar esse nome, mas pode ser Nick? Aí ela falou assim, claro, mãezinha. Aí ela escolheu o sobrenome da minha família, Ribeiro. E ela ia mudar os documentos, mas na mudança que ela fez para BH, e que já estava mudando para esse outro apartamento, que ela ficou 1 mês só, não deu tempo de trocar a documentação dela, sabe? Mas na faculdade ela conseguiu trocar. E ela falava, às vezes eu errava. Ela falava assim, mãezinha, Vicky, mãezinha. Ela falava assim, ô filha, a mãe tem tempo de falar Nick, sim, mas tem hora que eu erro, né? Que eu era sempre um Nicolas homossexual gay. E ele era um gentleman também, era 2 personalidades num ser só. E com tudo isso, a Nick Ribeiro ela se desabrochou, porque a pessoa que é trans, ela tem que se libertar. E até eu entender, ela me explicar. E eu sempre soube que ela era uma menina assim, mas no momento que ela quis se revelar, ela falou assim, escolha meu nome. E ela foi... Eu vou te falar a verdade, eu não entendi como que alguém podia matar minha filha desse jeito. Eu não entendi, eu tentei até suicidar, de tanto que eu olhei. Eu pensei, gente, ela é uma princesa. Olha a blusinha da minha filha. Olha, gente, a blusinha da minha filha tinha 1,81 m, 50 quilos. Ela era uma modelo. Ela era modelo fotográfica. E ela vestia, tipo, ela não era aquela pessoa que vestia sempre assim, um croppedzinho e uma calça jogger com um tênis olímpico. E era aquela princesa que andava na paz com todo mundo adorava ela ali no bar, ninguém nunca mexeu com ela. Até que um dia, ele a viu no ponto de ônibus e encarou ela. Aí, de
De tarde, ela me ligou e falou: mãezinha, teve um menino me encarando. Eu falei assim: filha, você nunca ligou para isso? Porque ela era muito de boa com a sexualidade dela, com a essência dela. E ela falou para a senhora quem que era essa pessoa? ela falou assim: eu vi esse menino. Aí, quando foi? Falei assim: larga para lá, filha. Aí, quando foi no outro dia, que a gente conversava de manhã, tinha que ter bom dia, tinha que ter boa tarde e boa noite. Porque, para me ver, ouvi pelo menos uma florzinha falando que ela estava bem. E o Uber dela era cadastrado no meu celular e o Instagram também, que a gente era sempre assim, para tentar um pouco, né, de tentar cuidar mais dela, né, pela vulnerabilidade que ela apresentava. Mas, como todo mundo ali gostava muito dela, viu o jeito dela, nunca a desrespeitou, nunca. Aí, no outro dia, o menino, ela me narrou, o menino chegou, chamava ele sempre ele. Ela estava com a gatinha que eu tinha dado para fazer companhia com ela no AP, porque eu achava que ela estava ficando muito sozinha. Aí ele chegou com uma Bíblia na mão e ela era. E por coincidência, que eu não sei porquê, a minha filha era muito católica. Desde pequena ela fazia parte do grupo SCC. Então, todos os dias a gente encontrava na Catedral de Lourdes, que eu vinha para cá. Aí ela falou, ele chegou com uma Bíblia na mão, chamando eu para rezar, e ela pôs ele dentro do AP. E ali eles ficou conversando, diz ela, ficou conversando. Gente, por ela que está no céu, eu estou falando a verdade. Aí a Nick falou que não teve mais assim coisa, mas deixou ele entrar e ele ficou. E quando no outro dia amanheceu, ela foi na padaria e o Pix caiu aqui na minha conta. Quando ela chegou, ele saiu. Ele saiu com um tablet. Eu tinha comprado em 10 vezes esse tablet para ela estudar, com a bolsinha de maquiagem dela, uma chapinha de cabelo e uma caixinha de som que eu comprei lá no Oiapoque para ela. Ela me ligou chorando. Ô, mãezinha, eu confiei nele, ele me roubou. Eu falei assim, ô, filha, pelo menos ele não te pôs a mão. Aí ela falou assim, os meninos aqui da rua falaram que você balançando o tablet. Eu falei assim, filha, depois a gente compra outro. Mas vai na polícia e faz um BO, tanto que está constando aí nos laudos, esse BO. Ela correu, chamou a polícia não encontrou ele, e tudo bem. Aí eu fui lá e busquei ela. Tinha até um casamento, minha sobrinha. No mesmo dia eu busquei ela. Aí eu falei assim, filha, larga para lá, a gente vai mudar. É porque ela tinha uma semana que ela tinha mudado de ponto de ônibus. Foi onde foi a infelicidade dele pôr os olhos em cima dela. Aí, no casamento da minha sobrinha, ela falava assim, mãezinha, ela chorou o tempo todo no casamento. A imagem está lá e eu não precisava estar falando isso. Aí, eu era madrinha da minha sobrinha, ela chegou perto de mim e falou assim, mãezinha, eu quero um casamento igual a esse. Eu falei, você vai ter, porque você vai achar um príncipe encantado, filha. Porque você é uma pessoa muito do bem. Aí, peguei férias e vim com ela para a gente mudar de apartamento. Passada uma semana que eu estava de férias, ela falou, mãe, ele voltou, aí ele aqui. Aí ela me mostrou ele. Ela me mostrou. Aí eu falei assim, ô filha, essa pessoa é ruim, ela não é boa. Aí, passada essa semana, aí ele voltou e foi pedir perdão para ela. Nele pedir perdão, ela me falou assim, só sabe que o meu coração, mãezinha, não é de guardar raiva. Eu falei assim, filha, mas essa pessoa é mal, ela não tem como.
Ela não tem como ser uma pessoa boa, ela que voltou para roubar seu iPhone, pelo amor de Deus. Ela falou assim, não, eu não vou acreditar, mãe, eu sei, mas a senhora não se preocupar, eu vou me cuidar. Eu falei assim, nós vamos mudar. Eu comecei a pedir ajuda a amigos, eu comecei a pôr na rede social, eu fui até o Ricardo, pagar o aluguel ele, e era para ser feito de Pix, mas eu fui pedir para ele me ajudar a achar um outro aluguel, e eu pagaria a multa do contrato, mas ele não teve como me atender, e ele mexia com vidraçaria, minha esperança é ele achar outro local para me mudar. Mas, segundo a Marcela, a doutora Lília, ela falou para mim assim, você poderia estar indo em qualquer lugar do mundo, ele iria atrás dela. Tá. E, Nilce, só para que fique claro aqui para os jurados, essa pessoa que a senhora está fazendo referência aqui, conheceu a Nick, é o Lucas Gabriel, é isso? Sim, é porque ele sempre chamava ele não me falava quem era ele só falava ele. E eu falava, se Lucas aparecer, pelo amor de Deus, filha, não deixa entrar. Uhum. E passado uns dias, quem foi pedir perdão, eu não sabia que ela tinha perdoado ele. Se eu soubesse, eu tinha pegado dela, gente. Eu tinha sumido com ela para outro lugar do mundo. Porque eu sabia que ela era muito vulnerável. Ela era uma menina trans. Assim, ela nunca brigou na rua, nunca brigou com ninguém. Todas as pessoas que conheceram a Nick, não é porque a minha filha, porque eu tenho outra filha, que é uma Pimenta, mas são duas pessoas completamente diferentes. E a Nick um dia estava comigo lá, sempre, né? Ali a faculdade, a gente encontrava na Catedral de Lourdes. Aí eu sempre gostava de tomar uma cervejinha e ela não bebia. Aí a gente sentou na escada assim. Aí ela começou a falar, mãezinha, a senhora sabe que eu não consigo ficar com raiva de ninguém. Eu falei assim, eu sei. Mas você sabe que quem te roubou, você não pode perdoar, né, filho? Você lembra o passado? Você lembra o nosso passado? Nilce, nos dias anteriores à morte da Nick, ela conversou alguma coisa com a senhora sobre o Lucas? Conversou. Como eu disse, todos os dias. Na quinta-feira, um dia que antecedeu a sua morte, eu não estava encontrando apartamento, eu tinha uma irmã que fez uma cirurgia muito de repente. Aí eu fui para São Paulo e falei, vou voltar, porque a gente vai mudar. E aí, na quinta-feira, ela me ligou no vídeo, que é sempre no vídeo, e falou, mãezinha, eu estou tão feliz. Eu falei assim, filha, que alegria. Gente, por Deus. Aí ela falou, sabe aquela prova que a senhora estava estudando comigo? Eu tirei 9,3, eu fiquei com muito medo de não ter tirado os 9. E ela falou, ele está aqui. Na hora que ela falou, ele está aqui, eu falei assim, o quê? Só que ela não falava o nome. E, enquanto eu estava lá, que ela estava voltando a história, ela estava no banheiro, chamou na porta, e a minha filha era muito reservada. Aí eu pensei, os meninos que estavam lá na rua sempre tinham muito medo dele, porque eram os meninos de 14, 15 anos lá, que ficavam lá na rua. Eu falei, Nick, eu tenho medo, porque você está aqui estudando, tem que ficar por conta de estudar. Não fica... O menino, às vezes, buscava liquidificador emprestado, ela emprestava. Aí, chamou, eu abri a porta, ele com um sorriso lindo, sabe, gente? Eu falei, quem é você? Ele falou para mim, eu sou Mateus.
Ele falou para mim, eu sou o Mateus. Ele foi dissimulado comigo. Porque se eu soubesse que era Lucas, eu sabia que ele ia voltar. Porque eu passei 3 dias, 3 noites falando. E na quinta-feira, ela não falava mal dele. Ela não falava o nome dele. Ela falava, mãe, eu estou amando. Quando ela falou assim, eu chorei. Eu falei, filha, não faz isso. Ele está aqui, que é isso? Ele está aqui e eu estou tão feliz, mãezinha. Na quinta-feira, um dia que antecedeu a sua morte. Aí eu pensei, não, eu te falei, você não podia pôr ninguém no seu AP, porque o seu AP é sagrado, filha. Alguém pode fazer mal. E 3 dias eu abri a porta para esse menino. Eu vi ele, né? Mas eu não sabia que era o ladrão. Aí, quando ela conversou na quinta-feira, ela falou, minha felicidade está completa, mãe. Ele é uma pessoa que me ama também. E eu falei assim, filha, tenha cuidado. Não é assim que é a vida. Aí ela falou assim, e à noite eu vou fazer, eu não sei se alguma testemunha falou isso, à noite eu vou fazer uma comida para nós. E quando eu vinha, eu deixava compra para 2 meses. Quando as minhas coisas da minha Nick vieram, veio 5 palitos de macarrão. Ele já estava bancado dentro do apartamento há 2 semanas, pelas minhas contas. Assim que eu saí, ele conseguiu entrar. Assim que eu saí. E a Nick chegou a narrar para a senhora algum problema que ela teve com o Lucas, discussão? Isso foi na sexta, porque na quinta aquela felicidade, estava amando, que ela estava muito feliz, mas falou que ia fazer algo para eles à noite. Aí eu tinha deixado até uma garrafa de vinho lá. Ela não gostava e eu vi uma foto. E esse menino, ele tinha livre-arbítrio no celular dela. E muitos meninos mandavam mensagem para ela, só que a minha menina era uma menina muito correta. Eu não sei o que levou, motivação, se foi ciúme ou o quê, porque o celular, várias fotos. Se abrir meu celular, o Instagram da minha Nick junto, porque esse é o 12 e eu ficava lá, ela usava ele, ela gostava mais do meu. Eu vi ele com o celular dela tirando fotos, com a taça de vinho. Aí eu falei assim, um menino normal. Aí quando foi na sexta, ela atrasou, foi para a faculdade, e ela nunca atrasou. Aí caiu aqui no celular, no cartão do pai dela. O Bermoto indo para a faculdade, na Morena. Aí eu fui. Eu falei, filha, eu não gosto que você anda de Uber moto. É o transporte, você não vai de carro. Mãezinha, eu atrasei. Tá bom, isso foi de manhã. Quando foi de tarde, eu passei uma mensagem para ela, falando assim, filha, você estava dormindo antes de almoçar. Por favor, faz a sua comidinha e vê se dorme depois, para você engordar uns quilinhos. Porque senão sua saúde pode comprometer, você está dormindo antes do almoço. Aí, quando foi 3h30, a minha última conversa com a Nick, ela estava na calçada da casa dela, que foi minha última. Ela estava com essa blusinha, esse croppedzinho, e com a calça, que ela faleceu. Aí ela falou assim para mim, mãezinha, a senhora não preocupa, não, mas não deu certo. Aí ela virou o celular. Ele estava com uma menina e tinha um outro menino com outra menina do lado. E, assim, 2 casas, 2 apartamentos depois que ela morava assim, tinha um barzinho de 2 irmãs que gostavam muito da Nick.
Aí, eu estava lá, e a Nick na calçada. Aí ela falou assim, mãezinha, eu preciso comprar a ração do Tom, ou do gatinho. Aí eu falei assim, ô filha, tá tudo bem? E eu senti ela triste. Aí ela falou assim para mim, não, mãe, ó, aquele menino não vai dar mais. Eu vi quem ele era, e eu falei assim, ô filha, mas você tá bem? E ela com as perninhas cruzadas, que ela sempre cruzava as perninhas assim, ela falou assim, tá bem, mãezinha, mas ali acabou, não tem, pode ter, não era a pessoa que eu achei. Eu falei assim, filha, eu tenho tanto medo por você, mas ela me falou, ela estava calma, ela não sabia que ia morrer, ela estava calma, tranquila. E ela sentadinha, ela mostrou esse menino, e era o mesmo menino que eu vi, que eu abri a porta. Só que ela falava ele, nunca dava o nome. Aí, quando ela falou para mim, eu falei assim, ai, filha, eu vou ficar mais tranquila, eu tenho tanto medo de alguém fazer maldade, porque você tem que entender que as pessoas são ruins. As pessoas são ruins, mas não sabia que ia ser tanta monstruosidade. Ele picotou o pescoço da minha filha. E antes a minha filha deu a mão direita, porque eu peguei na mão da minha filha. Ela pôs a mão direita para se defender, porque ela não brigava. Ela nunca brigou, ela era uma princesa. Nós, mulheres, somos vulneráveis, trans são mais vulneráveis ainda. LGBTQIA+, eles são a essência. Eles são a essência de toda a gente. Quando descobre que um filho é gay, homossexual, por exemplo, eu não nasci mãe de LGBT. Eu aprendi com os meus filhos a ser a mãe que eles mereciam ter. E cuidei e acolhi, eu e o pai deles. Sou casada há 31 anos. E a gente criou esses meninos dentro de caráter, sabe? A gente nunca ia imaginar que uma pessoa ia picotar o pescoço da minha filha. Na primeira reação de defesa dela, ela levou a mão direita. Quando eu vi o corte na mão da minha filha, eu falei, meu Deus, ela tentou se defender. Mas depois também eu vi o depoimento que ela pediu para ele não matá-la. Ela pediu para ele não matá-la e ela matou. Ela matou covardemente. Ele picotou. Ele foi logo no alvo, picotou e depois deixou ela agonizando. Gente, nem meus animais, a Nica amava os animais. Uma crueldade, um crime bárbaro desse. Picotou o pescoço da jugular, que tudo. E mesmo ela pedindo para não morrer. Mesmo ela implorando, que é isso? Na mesma hora eu caí no chão. Fazer isso, picotar o pescoço de uma pessoa tão indefesa. Denilson, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, a senhora já tocou nesse assunto, mas esse fato que a senhora mencionou acerca dela ter visto fotos no celular do Lucas com outra pessoa, gostaria que a senhora explicasse para a gente o que foi essa situação. Porque ela estava, na sexta, já tinha rompido a relação, pelo que ela me falou. Então, ela mostrou o vídeo, ele com uma menina do lado e um outro moço do outro lado. Aí eu falei assim, mãe, está ali. Mas não era a pessoa que eu achei que era para mim. Só que eu não sei o motivo que levou ele a matá-la, porque ele pegava o celular dela e via todas as mensagens. Ela era muito bela e muita gente passava mensagem, mas ela era muito neutra. Ela não, sabe? Ela não respondia, às vezes ela falava, mudei de endereço. E assim, esse motivo torpe não tem nem explicação. Por quê? Ela falava o tempo todo, na quinta-feira, eu estou amando.
Foi eu. Quando ela falou isso, eu chorei. Falei, filha, a Nick, ele sabe. Eu chamo de ele, que era o tempo todo ele chamado assim. Ele sabe a pessoa maravilhosa que era minha filha. Ele sim estava lá, o tempo todo, 2 semanas bancado dentro da casa da minha filha. Sabe o que acontecia quando eu estava lá de férias? A Nick me disse um dia, mãezinha, vou fazer uma marmita para ele, posso levar? Eu falei assim, aí eu estranhei. Eu falei assim, uai, filha, quem é esse menino que você vai levar uma marmita? Não tem nada a ver. Que você, muitas vezes a Nick matou fome de várias pessoas. Aí ela falou assim, não, é que ele mora longe. Ele comeu da minha comida. E ele ainda chamou minha comida de caipira, que a Nick falou. Assim, e falou, mãe, que essa comida é muito gostosa, é caipira. Sabe, a gente pode ser caipira, mas a gente não tem maldade. A gente vem de uma família, sabe, gente? Eu fui criada, eu já passei fome nessa vida, mas eu nunca roubei. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Então, eu achava que se ele quisesse levar o celular, ele levaria tudo. Mas deixasse ela em vida para mim, ele tirou tudo da minha vida. Ela era tudo. Da nossa família, era a pessoa que iluminava. Ela era música, ela era uma artista nata, ela era modelo fotográfico, ela foi costureira. Ela era muito humilde. Desde os seus 15 anos, ela queria trabalhar. Então, Nick Ribeiro era a trans que ela não via maldade no ser humano, por isso que ele confiou nele. Ela não vê, tanto que na hora que ela estava conversando com a moça com o celular, ela estava tranquila aos meus olhos. Ela estava triste. Eu vi que ela estava triste. Triste, eu vi que ela estava. Porque na quinta, com aquela felicidade imensa, mas na sexta, já tinha rompido. E outra coisa, ela tinha um caderninho que ela me fez comprar na série, que ela gostava de fazer pintura. E ela pintando as flores. O caderninho estava aqui, ele está lá embaixo. Eu trouxe, sabe? Eu trouxe a Bíblia, sabe, gente? A Bíblia, ela pode ser devolvida. Eu e a Nick lia a Bíblia todos os dias à noite. E eu falava, filha, Deus não nos desampara. Gente, eu implorei tanto a Deus para minhas filhas, todas duas, realizar o sonho delas. E todas duas estudando com bolsa. Todas duas batalhando. Hoje em dia, a outra filha não conseguiu nem voltar a estudar. O pai infartou. A minha família, ela ficou sem o nosso brilho, sem a nossa luz. Eu não preciso mentir, porque eu já morri quando ela partiu. Eu também não voltei, porque eu fui muito amada por ela. Nossa, como eu fui amada. Ela é um ser de anjo. Às vezes, poderia acontecer dela me responder. Eu fechava a cara brava, ela vinha por trás e o abraço dela era tão suave. Ele sabe disso, da suavidade dela, daquele sorriso e daquela aura de paz, sabe? Enilce, quando a senhora conversou com a Nick na sexta-feira, ela chegou a mencionar para a senhora se ela tinha terminado o relacionamento, se ela já tinha Ela mencionou. O que ela falou para a senhora? Ela falou assim, não era para ser, mãezinha, mas ela não falou quem era, o nome dele, e ela falou assim, é porque não era para ser, mãezinha. Uhum. E naquela sexta-feira, naquela sexta-feira, ela estava triste, mas ela não sabia que ele ia matá-la. E outro detalhe, quando eu voltei com ela para lá, a porta do apartamento
ela sempre esquecia, fechava e tinha que ter outra chave para abrir. Eu fiz 3 cópias de chave para ela, uma para ficar na bolsa de estudo, outra para ficar pendurada do lado, uma para ficar para mim, e a do dono do apartamento também, para ficar ao lado da porta, porque senão eu tinha que pagar R$ 60 cada vez que o chaveiro fosse. E ele tinha uma chave. Ela deu uma chave para ele do apartamento. Portanto que ela confiou nele. Ele tinha uma chave. Isso ela contou para a senhora? Contou. Tá ok. Ele tinha uma chave. Tá ok. Enilce, a senhora tinha conhecimento da amizade que ela tinha com o pessoal da Casa Bem-TV? Eu tinha um menininho que ia buscar liquidificador lá e que chamava ela de Vida. Aí eu fui, cismei, falei assim, Nick, isso não está certo. Ficar emprestando não é o problema. O problema é que a gente não sabe. Eu na minha cidade, gente, alberga pessoas comuns que mães não podem cuidar, não sei. Cidade grande, eu não sei como que era. Aí eu fiquei com medo, eu fiquei com medo desses meninos. Aí eu falei assim, e não quero que esses meninos venham buscar liquidificador, nada não. Aí ela foi, passou mensagem, falou assim, minha mãe, ela não aceita, porque ela é muito receosa comigo, ela tem reserva com todo mundo comigo. Tanto que nenhum dos dias que eu abri a porta para ele, eu deixei ele entrar. Eu fechava a porta e ia até a Nick. Tá ok. As pessoas, o Robson Pereira Santos, o Marcelo Nemias Pereira dos Santos, a senhora sabe quem que é? Eu sei sim. O Robson era uma pessoa amável. Ele gostava muito da Nick. Eu sei quem era, o Robson. O Diego Bracarense Souto. O Diego, eu não sei dar muita informação dele, mas a Nick sempre falava que ele era uma pessoa boa. Falava dele também. Era o Robson era uma pessoa que gostava demais da Nick e sempre sentava na porta, assim, na porta lá, o Robson junto conversando, na porta da Nick mesmo, e eu fiquei do lado, sempre. Ele era muito tranquilo, não via. O outro que eu falava, que chamava de Vida, que é eu não sei o nome, Glauco, esse é que eu tinha medo, porque ele era um menininho, né? Então eu ia buscar liquidificador, aí eu ficava assim, meio que pensando assim, que não dava. Mas isso é porque o meu coração de mãe não sabia que ele era do albergue. Eu não sabia. Eu não sabia que o assassino da minha filha era do albergue. Infelizmente, a minha filha é esse tipo de pessoa. Ela apaixonava, porque com um fiozinho de esperança, assim, um trans, um homossexual que tenha, que vai ser amado. Ele pegava na cintura dela, saía andando com ela, gente, ela chegava numa alegria em casa. Mas eu falava, filha, você conhece a família desse menino, Matheus? Eu sempre perguntava. Ela falou assim, mãezinha, ele põe a mão na minha cintura, ninguém nunca fez isso comigo, andando na rua comigo. Ela passou e ela só amor. Eu não estou aqui para falar nada de mais que é o que já foi falado. Eu só sei a nossa família. Ela perdeu, gente, a melhor versão de mim mesma. Aqui tem um buraco no meu peito que eu luto, porque para criar LGBT com dignidade e apoiar. Eu vou te falar, eu já dei depoimentos, falar, acolham seus filhos LGBT. Quando a Nick falou trans, a irmã falou, vai se tornar mais vulnerável ainda. Mas como ela se libertou e foi feliz, ela foi feliz intensamente na vida. Ela amava a vida, amava. Ela simplesmente amava. Ela era uma pessoa diferenciada. Sabe? Tem muitas pessoas
que falam que amam, mas está passando problemas. A Nick era tudo, tá tudo bem, mãezinha, vai ficar tudo bem. Então, nessa relação que ela teve com ele, ela acreditou, eu creio, que ele poderia mudar. Eu, sim, mas foi a pessoa errada Tá certo. que matou ela com tanta barbárie. Ela não merecia. Ninguém merece, né, na verdade. Mas a princesa Nick Ribeiro era transexual e ela era bela. É o que chamava muita atenção. Nilce, eu agradeço a senhora, expresso novamente os meus sentimentos para a senhora, tá certo? Eu agradeço muito as respostas que a senhora deu hoje, a força que a senhora apresentou aqui hoje, eu não tenho mais perguntas. Doutor Conrado, passo com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Eu agradeço, dona Eunice. Expresso aqui meus sentimentos, a perda da senhora, mas eu não tenho perguntas a fazer. Alguns jurados têm alguma pergunta complementar? Caso a tenha, a favor, levantar a mão. Ok. Sem perguntas complementares, podemos suspender a gravação, por gentileza. Senhora, iniciar a gravação, por gentileza. Bom dia, senhora Natália Stephanie Rodrigues. Natânia Stephanie Rodrigues. Natânia. Natânia. Então, bom dia, senhora Natânia Stephanie Rodrigues. Bom dia, senhora Natânia. Senhora Natânia, a senhora conhece Lucas Gabriel de Aguiar Mendes? Não. Nick Ribeiro. Sim. A senhora é parente? Sim, sou prima dela. Prima dela, da Nick. Ok. Com relação ao Lucas, a senhora é parente, amiga íntima ou inimiga? Não. Tem algum interesse pessoal da senhora nessa causa envolvendo ele? Ou seja, tem alguma coisa de cunho pessoal que faça a senhora que hoje não contar o que sabe, omitir algum fato, contar alguma coisa que não seja verdade? Não. Tá certo, senhora Natânia. Eu vou compromissar a senhora de dizer a verdade sob pena de cometer um crime, que seria o crime de falso testemunho, ok? Ok. Doutor Caio, a palavra com Vossa Excelência pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Natânia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Meu tudo nome bem? é Caio, sou promotor de justiça, vou fazer algumas perguntas aqui para a senhora com relação à Nick, tá ok? Tranquilo. A senhora atualmente reside onde, Natânia? Eu moro em Santana do Jacaré. Certo. A E- senhora tinha contato com a Nick nesse último ano, nesses últimos anos? Sim, Sim. quando Como que ela era? ia em Santana do Jacaré, né? Uhum. No ano que ocorreu o fato, eu morava em Lavras, porque eu faço doutorado na Universidade Federal de Lavras. Então, o contato que a gente tinha é quando nós duas íamos para Santana, Uhum. né? Tá ok. A senhora tinha conhecimento de quem era o Lucas Gabriel, de Aguiar Mendes? Não. Não tinha. Tá ok. A Nick já chegou a falar dele para a senhora? Comentou que estava ficando, né? O Instagram mesmo, postava algumas coisas. Uhum. Que tipo de postagem ela fazia, Natânia? Com ele, assim, tipo, igual uma foto deitada no colo Uhum. dele. Tá ok. A senhora tem recordação de quando que isso foi? Quando que essas fotos começaram a ser postadas em relação ao dia da morte dela? Não. Provavelmente uma semana antes. Uma semana. Não me recordo, assim, de data. Tá ok. Então a senhora não tem essas informações acerca de como que era o relacionamento dos dois? Não, Não? explicitamente não. Tá ok. Eu gostaria que a senhora nos contasse, então, como que foi o dia em que a senhora recebeu a notícia da morte da Nick. Eu estava dormindo, aí a minha mãe me ligou várias vezes e não conseguiu contato. E então ela ligou no telefone do meu marido. E nesse dia eu estava em Santana do Jacaré, que, como eu comentei, eu morava em Lavras, mas nesse dia eu estava em Santana e ela, por volta de meia-noite e alguma coisa, meia-noite e meia, me ligou e falou que ele tinha sido morto. Apenas isso, e a gente não tinha informação de nada, tipo, como ocorreu, nem nada. Apenas isso. Tá ok. Então, em razão da senhora ter convivido com a Nick durante esse tempo, sendo familiar dela, a senhora saberia nos descrever como que era a personalidade dela, se ela era uma pessoa calma, se ela era uma pessoa agressiva? Nossa, calmíssima. Era uma lady, podemos dizer. Calma, tranquila, amorosa.
comigo, principalmente, assim, como prima, quando me via em qualquer lugar, já vinha, abraçava. Nunca vi discutindo com ninguém, nunca discuti comigo como prima, né? Porque a gente sempre tem umas discussões com primos, exclusivamente com ela, a gente nunca teve nada. Uma pessoa muito boa, tranquila. Tá ok, não... Tá ok. Por fim, eu gostaria de saber da senhora, na visão da senhora, como que esse fato afetou a família toda da Nick? Muito, né? Foi um fato, assim, que doeu para nós, que éramos primos, tios, parentes próximos, né? Mas eu acredito que para a família dela, né, pai, mãe, exclusivamente a mãe e o pai e a irmã, foi um fato, assim, que mudou a vida deles completamente. A Lohana, né, mudou a vida para Santana, tipo, estava fazendo faculdade, deixou de fazer por isso, né? E o pai também, totalmente afetado, a mãe. Tá certo, tá ok. Eu agradeço a senhora. Tá, não tem mais Obrigada. Doutor Conrado, passo com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Não tem perguntas. Obrigado. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Caso tenha, por favor, levantar a mão. Sem perguntas complementares, podemos suspender a gravação por gentileza. Bom dia, senhor Silvio Pacheco Teixeira. Bom dia. Bom dia, seu Silvio. Seu Silvio, o senhor conhece Lucas Gabriel de Aguiar Mendes? Sim. Parente dele, amigo íntimo ou inimigo? Não. Não? Nick Ribeiro, conhecia? Sim. Parente? Não. Algum interesse na causa? Não. Compromissado na forma legal? Sim. Doutor Caio, a palavra com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Policial, bom dia, tudo bem? Bom dia. Policial, então a gente está aqui hoje para ouvir o senhor acerca da investigação e da sua participação na investigação nesses fatos que vitimaram a Nick Ribeiro, lá no dia 19 de abril de 2024, na rua Campos Altos, no bairro Caiçaras, aqui em Belo Horizonte, e sendo julgado por esse fato o Lucas Gabriel de Aguiar Mendes. Gostaria que, inicialmente, o senhor explicasse, especialmente para os jurados aqui conseguirem entender, qual foi a participação do senhor na investigação do caso. Sou chefe da delegacia. Tá, ok. O senhor participou da investigação do início até o fim? Sim. Do início até o fim? Tá, ok. Gostaria, então, que, inicialmente, policial, o senhor descrevesse para a gente como que foi a chegada da Polícia Civil lá na residência onde a Nick se encontrava, o que foi visto lá? Nós trabalhamos no acionamento, né? O CEPOL acionou, a equipe de plantão compareceu no local, levantamentos iniciais, né? Equipe de segmento a qual eu chefio. O caso, né? A gente nos responsabilizamos aí pelo processo investigativo e todo foi declinado aí em relatório pertinente. Tá, ok. O senhor lembra quais eram os ferimentos que a Nick sofreu? Se visualizar? No pescoço e na mão. No pescoço e na mão, tá, ok. Aqui a gente tem do processo de depoimento de alguns menores lá da casa Bem-TV. O senhor tem recordação de ter conversado com algum deles? Diego, Marcelinho, Robson. Diego, Robson e Marcelinho. Coordenadores. Isso, tá ok. O senhor lembra o que eles falaram para o senhor acerca da autoria delitiva, o que eles sabiam? O crime de homicídio ele é precedido de apuração do crime de homicídio. Nós temos que obedecer alguns seguros, né? Mecânico, motivação, autoria, vida pregressa. Então, no curso investigativo, as peças dos atores foram relacionadas e tiveram seu depoimento, inclusive, circunstanciado em cartório. Inicialmente, nós pegamos do começo, como ele foi, tentamos recolher câmeras, um vasto investigação, levantamentos nas câmeras para ver se conseguia a materialidade de alguém saindo, entrando lá, que morreu dentro de um barracão, e não fomos felizes nisso, porque, inclusive, a câmera que estava próxima da entrada da casa estava desativada pelo Ricardo, que é o proprietário da casa. Então, todo mundo que foi citado nos relatórios foi chamado, e no curso investigativo também, no trato investigativo, nós chamamos alguns personagens também que foram ouvidos. Então, foi isso. Toda essa dinâmica tem um passo. Começou, meio e fim, né? Fim que é interessante. Por isso que nós colocamos ele na cena do crime. Tá ok. Com relação ao acusado, o senhor lembra de informações sobre antecedentes? Se ele já tinha alguma passagem policial? Não. Ele tinha acabado de fazer 18 anos, né? Só no final do ano de 2023, se não me engano, né?
Então, ele não fazia mais jus ao benefício do acolhimento na casa de vulnerabilidade, onde ele era assistido. Então, ele ficou perambulando pelo bairro, que era amigo dos rapazes, né, dos meninos que ainda estavam lá. E nessas interações, a Nicolas apareceu também, né? Parece que se conheceram em ponto de ônibus e tudo. E eles começaram a se envolver, né? Então, assim, o que era pelo ordenamento jurídico, né? O que era quando menor, não está na folha, né, de antecedentes. E, porém, ele tem, assim, tinha algumas ações aí um pouco contestáveis, mas isso aí nada demais, não, né? O problema mesmo foi isso aí, foi o homicídio. Tá, ok. O senhor tem recordação de quando que foi possível localizar o Lucas? Sim, perfeitamente. O Lucas, após o fato, tetizado, né? Após cometer o crime, ele ficou nas cercanias observando a movimentação da polícia. Né? Isso foi declinado também em relatório pertinente. E, posterior passado isso, né? Ele ficou, como ele andava no bairro, né? Muito, ele não tinha para onde ir, ele usava drogas e tal, né? E ele se encontrou, certa feita, ele se encontrou com as duas testemunhas que colocaram ele na cena do crime, né? O Marcelinho e o Robson. E em ato ameaçador, né? Salvo engano, me recordo mesmo, com um objeto, um instrumento na mão, que objetivava aí uma ação ameaçadora, né, dos meninos. Ele comentou, não fala não, estou sabendo aí que a polícia está atrás, vocês não comentam não. E nós conseguimos, daí 22, conseguimos localizar esses rapazes, essa dinâmica, se for descrever assim, o que foi usado, os artifícios que foram usados, para a gente chegar, eu vou ficar aqui até amanhã. Claro. Então, isso foi mais na base da expertise mesmo. Então, nós conseguimos localizar exatamente os dois rapazes, o Marcelinho e o Robson. E teve também uma estratégia para dar lisura, né, procedimento. Então, foi chamado os dois ao mesmo tempo na delegacia, eu ordenei que chamasse, e uma entrevista com cada um, né, com o representante do Estado, né, para acompanhar, porque eles são informantes, eram menores. Então, eu conversei com um, mandei ouvir, conversei com o outro, mandei ouvir, está nos autos, assim, praticamente idêntico. Não teve como eles montarem uma história cobertura. Aí eu coloquei o Lucas na cena do crime. Isso aí foi muito, muito tranquilo. Tá, ok. Então, essas declarações prestadas pelo Diego e pelo Robson, elas... Diego não. Diego também entrou. Mas Diego foi no curso investigativo que eu localizei o Diego. Quem colocou os dois foi o Robson e o Marcelo. E o Marcelo, tá ok. Essas declarações, obrigado pelo esclarecimento. Essas declarações do Robson e do Marcelo foram dadas antes da declaração dada pelo Lucas, então, é isso? Sim. Tá ok. Tá ótimo, é isso que eu precisava. Obrigado, policial, não tem mais perguntas. Doutor Conrado, passo com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Sem perguntas, policial. Obrigado. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Caso tenha, por favor, levantar a mão. Ok, sem perguntas complementares, podemos suspender a gravação, por gentileza. Iniciar. Bom dia. Bom dia. Nome completo do senhor, por gentileza? Lucas Gabriel de Aguiar Mendes. Seu Lucas, qual é o nome dos seus pais? Ela e Fabiano de Souza Aguiar e Leonardo Mendes Costa. O senhor nasceu em qual cidade? Montes Claros. Qual que é a data de nascimento do senhor? 12/12/2005. O senhor está com quantos anos atualmente? 19. O senhor é casado, solteiro, amigado? Solteiro. Solteiro, tem filhos? Não. O senhor estava exercendo alguma profissão anteriormente? Não, senhor. Não? Qual que era o endereço que o senhor estava residindo? Bairro Caiçara. O senhor lembra o nome da rua? Campos... Não direito. Ok. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Estudou até que série? Primeiro ano. Primeiro ano? O senhor faz uso de bebida alcoólica? Não. Fuma cigarro? Antigamente fumava. Faz uso de alguma droga? Fazia. Fazia uso de qual? Só maconha. Faz uso de algum remédio controlado? Não. Não. O senhor professa alguma religião? Não. Não. O senhor já foi preso ou processado por algum outro fato? Não. Quando era menor, teve alguma passagem? Acho que já, só no abrigo só. No abrigo? Não chegou a ser internado? Tem medida socioeducativa aplicada, não? Não. Não? Ok. Das testemunhas que o Ministério Público arrolou,
aqui na fase, inicialmente na denúncia, depois na fase do 422, eu vou ler o nome de algumas pessoas, aí o senhor me fala se o senhor conhece ou não, tá bom? Juliano Natalino da Silva. Conhece? Silvio Pacheco Teixeira. Eu Não. acho que eu lembro do civil. Isso, fez o depoimento aqui agora. Ricardo Costa de Souza. Não. Maria Dalva Góes dos Santos. Também não. Leonardo Rodrigo de Matos. Não. Diego Bracarense Souto. Não. Não. Robson Pereira Santos. Conhece Robson? Marcelo Nemias Pereira dos Santos. Não. Enilce Ribeiro de Carvalho Moisés. Natânia Stephanie Rodrigues. Não. Esses nomes todos que eu li, inclusive essas pessoas que o senhor não conhece e o que o senhor conhece. O senhor tem alguma coisa contra alguma dessas pessoas que eu li o nome? Não. Não? Tá certo. Senhor Lucas, eu vou iniciar a segunda fase do interrogatório do senhor. O senhor já teve uma conversa prévia em particular com o doutor Conrado, defensor? Conversou com ele? Nessa segunda fase, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, se assim o quiser. E eventual silêncio do senhor não pode ser considerado em seu desfavor, ou seja, não pode ser considerado contra o senhor. O senhor responde as perguntas que quiser, se quiser, inclusive podendo respondê-las parcialmente. O senhor quer responder as perguntas, quer manter em silêncio? Só com o advogado. Perfeito, você vai responder as perguntas só do advogado. Perfeito. Doutor Conrado, a palavra com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Senhor Lucas, o senhor é acusado do homicídio da senhora Nick Ribeiro. O senhor teve participação nesse fato? Sim. O senhor, então, é réu confesso nesse processo que o senhor vem aqui hoje? Sim. É só isso, senhor Lucas. Obrigado. Ok, então podemos encerrar por gentileza.